O serviço Fala Cidadão foi implantado, o serviço é 0800 35 1788, pela atual administração como sugestão da Transparência Itajubá. A proposta é que seja um canal direto de comunicação entre o cidadão e a administração municipal, de modo que o cidadão possa fazer reclamações, dar sugestões e receber orientações. E a prefeitura ter conhecimento, por outro lado, dos problemas urbanos e programar melhor os serviços, inclusive com ganho em economia em escala. Porém, há necessidade no dia a dia desse serviço ser aprimorado. Perguntamos, o que é que o senhor acha desse serviço Fala Cidadão? Se for eleito, que providências o senhor tomará para que haja uma divulgação maciça e permanente do mesmo para uma utilização cada vez maior deste serviço por parte da população? Eu acho interessante, inclusive, porque eu faço parte do Movimentos Populares, Associação de Moradores, inclusive agora afastado por causa das eleições, e eu utilizo e oriento as pessoas a utilizarem o Fala Cidadão. É claro que eu também, naturalmente, as associações que eu tenho contato, eu sempre orientei e é o que eu procedo na associação que eu represento, é você protocolar também um documento. Apesar que lá eles emitem um protocolo, né, online, mas eu acho que você tem que sempre trabalhar com documento, porque é o seguinte, não basta, claro, existe esse fator de você estar podendo cobrar mais rapidamente, claro que tem que ter, não adianta você ter o 0800, o Fala Cidadão, você liga, você registra a reclamação e não tem a execução das obras de imediato. Eu, por exemplo, já sofri problema com relação ao Fala Cidadão, de eu ter que ligar alguns vizinhos, ligar e falar o seguinte, ó, ou vocês resolvem o problema na rua tal, ou nós vamos ter que chamar a imprensa para resolver o problema, para poder pressionar. Aí houve agilização, ou seja, se você tem que trabalhar a sua pressão. Então, nós achamos que deve continuar esse espaço para que a população possa cobrar mais rápido, mas uma coisa é importante, uma coisa que nós vamos utilizar no nosso governo e que nenhum partido defende, e nós defendemos, que é com relação aos conselhos populares, onde nós estaremos envolvendo no nosso conselho, por exemplo, Conselho Municipal de Obras, Conselho Municipal de Educação, onde vai ser formado por entidades, sindicais, associações, todas as entidades, Transparência Itajubá, todas as entidades que representam o povo, estará formando esse conselho e estará acompanhando de perto a prefeitura, ou seja, os conselhos estarão fazendo com que a prefeitura ande aos olhos da classe operária, do estudante, de toda a população de Itajubá. Então é esse o objetivo maior. Isso não implica com relação à continuidade do Fala Cidadão, que eu acho interessante para agilizar os trabalhos, mas os problemas mais problemáticos que deva ser buscado resolução, inclusive com a participação dos conselhos, é que nós vamos estar colocando um conselho que ele seja deliberativo e não consultivo, e que ele vai definir sobre a aplicação da verba, o que deve ser feito no bairro, o que deve ser feito de melhoria, como eu falei anteriormente com relação ao trânsito. Esse conselho vai definir a prioridade do seu bairro, da cidade, claro que nós não podemos ser bairrista, a cidade é grande, mas os conselhos vão definir como vai ser a administração, vai eleger o secretário, e o secretário, na proposta nossa, ele terá mandato revogáveis, no caso, por exemplo, de 1 ano, e a cada 1 ano vai ser feita nova eleição, e se ele estiver dando certo, o conselho vai decidir se ele continua ou não. Então, a nossa gestão, e é uma proposta que só o nosso partido apresenta, é que não é o Carlinhos que vai administrar junto com o Florival e junto com os companheiros do PSTU, vai ser administrado pela população. A população é que vai comandar o gerenciamento do nosso mandato. A Transparência Itajubá fez uma proposta aos partidos políticos para que usassem nos seus santinhos, nos seus materiais de propaganda, uma frase que diz que eu, candidato fulano de tal, declaro sobre os efeitos da lei que não devo nada à justiça, não respondo a nenhum processo, etc., etc., que está limpo. Em outras palavras, ele está limpo. Ele pode se colocar naquela situação de honestidade nota 10. A pergunta é, vocês vão colocar isto nos seus santinhos e na sua propaganda e vão fazer um movimento para que os outros partidos também coloquem isso nos seus materiais de propaganda, Carlinhos? Doutor Marco, perfeitamente. Nós vamos sim, nós já dialogamos do partido e não vemos problema nenhum, né, de estar colocando, inclusive porque é o seguinte, nem eu, nem o companheiro Florival, nem
o companheiro Paulinho, que é candidato a vereador, nenhum de nós temos processo, entendeu? Inclusive porque até hoje nós não exercemos nenhum cargo público e também não temos nenhum processo por desobediência à legislação. E eu acho interessante tá colocando sim, porque quem não colocar é porque deve alguma coisa. Então eu acho que aqui é conclamar, né, dentro dessa pergunta, eu acho que a Transparência Itajubá fez uma pergunta fundamental e que inclusive isso aí está sendo tracionado pela CNBB, a nível nacional e várias instituições. Eu acho que é uma postura coerente, né, que, acima de tudo, igual as pessoas falam assim, todos os candidatos falam a mesma coisa, mas nós temos que verificar a vida dos candidatos. Não é simplesmente, fala a mesma coisa, eu não vou votar. Né? Por exemplo, tem um material aqui que vou só ler uma frase, política é serviço, politicagem é crime. Se buscamos e lutamos pelo bem comum, faremos política. Mas se só pensarmos em nosso próprio conforto, faremos politicagem. Em política não há omissão. Quem se omite está dizendo que tudo deve ficar como está. Então, isso é um chamado à população para analisar todos os candidatos, ouvir os debates, ouvir as propostas e ter clareza. Porque não adianta simplesmente ignorar. Eu não vou votar. Entendeu? Se eu não voto, eu estou deixando do jeito que está. Eu não estou fazendo esforço nenhum. E outra coisa, não é somente votar. Porque nós do PSTU não acreditamos que somente através das eleições vai resolver o problema. É como eu falei anteriormente. Ao eleger Carlinhos, vocês estão elegendo a candidatura operária, elegendo os companheiros do PSTU. E elegendo os companheiros do PSTU, está se elegendo a população pobre, operários, estudantes, aposentados, dona de casa, com o compromisso de estar realmente conduzindo uma candidatura operária a serviço dos trabalhadores do povo sofrido.